Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Então sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar uma jornada. A leitura desse livro, A Coroa da Santidade. O livro que fala sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta. Luísa Picarreta, serva de Deus, que viveu o extraordinário com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou o maior ensinamento de como viver na divina vontade, para nos mostrar que podemos sim viver o céu na terra. Nós não precisamos morrer para a gente viver o céu. Nós podemos viver o céu aqui na terra.
desde que nós podemos dar o nosso sim, todos os dias, desde que nós podemos dar o nosso fiat, assim como Nossa Senhora deu o seu fiat, deu o seu sim, assim como a Luísa deu o seu sim, deu o seu fiat também. Nós, pelo amor que nós sentimos a Deus, que só com o nosso amor nós não temos como contentar a Deus, e somente com o amor dele, com o próprio amor dele, é que nós podemos devolver o amor a ele. E para que nós possamos devolver esse amor que realmente vai preencher nosso Deus, nosso Criador, é deixar ele viver em nós, é nos esvaziarmos, é deixar ele viver em nós, e é nós deixarmos ele ser a nossa boca, as nossas mãos, os nossos passos, o nosso olhar, é nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso humano. É esse nada que nós, nos esvaziando, nós nos tornamos um nada, e é esse nada que Jesus quer para que ele possa fazer tudo em nós. E através desse tudo que ele vai fazer em nós, é que nós podemos dar a Deus o que é de Deus, o que é de direito de Deus, que é o próprio amor dele, porque Deus é amor, é só amor. Quem escreve esse livro é o autor Daniel O'Connor. Ele é um filósofo americano, né? E ele começa o livro dizendo: a serva de Deus, Luísa Picarreta, era uma mística italiana dos séculos XIX e XX, cujas mensagens de Jesus, abrangendo milhares de páginas de material, revelam um novo e definitivo dom de santidade para a Igreja, o dom de viver na vontade divina, e trombeta seu reinado universal iminente. Aqui você encontrará uma introdução ao que esse dom implica. Depois que um fundamento para essa introdução foi estabelecido de acordo com a doutrina da Igreja, uma explicação de como receber esse dom, uma descrição da natureza de seu reino universal, junto como você pode acelerar esse reinado, e uma análise teológica da ortodoxia dessas revelações como perfeita e maravilhosamente harmoniosa e compatível com a fé e a moral católicas. A imagem da capa superior mostra o mistério da Anunciação, o maior evento da história, porque a essência de viver na vontade divina está contida nesse momento mais sublime. Embora existam inúmeras interpretações, escolhi a pintura de Leonardo da Vinci, porque é uma das poucas que retrata corretamente Nossa Senhora como mais alta que o arcanjo Gabriel, que, embora referido como arcanjo, pertence ao coro mais alto, seráfico, e ainda está imensuravelmente abaixo, a Rainha Imaculada. A imagem da capa do meio é uma fotografia real da NASA, com otimização de cores do Sol nascendo sobre a Terra. A imagem da contracapa é a imagem original de Vínius, Divina Misericórdia, que Jesus deu a Santa Faustina, juntamente com a promessa de que quem a venera não perecer. Neste livro você verá que no Fiat de Nossa Senhora e nos nossos modelos a seguir, o reino da vontade divina amanhecerá primeiro em nossos próprios corações e depois em todo o mundo, em cumprimento ao que foi a maior oração e maior profecia, pois foi proferida pelo próprio Filho de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E o cumprimento total que o Papa São Pio X predisse como uma profecia e um ensinamento magisterial em sua encíclica e Supremo.
restauração de todas as coisas em Cristo. Aviso de moratória. Até a publicação deste livro, a edição crítica oficial e aprovada pela Igreja, de fato, essa publicação já foi feita várias vezes, aprovada pela Igreja. O volume de Luísa ainda não foi publicado e, como tal, uma moratória temporária continua a existir, imitando a abertura. Publicação das traduções manuscritas não oficiais das obras de Luísa, mas não impedindo a divulgação dessas traduções entre grupos de orações dedicados à espiritualidade de Luísa. É importante notar, no entanto, que pelo menos 2 dos trabalhos de Luísa já podem ser publicados abertamente na íntegra: As Horas da Paixão e a Maria no Reino da Vontade Divina. Alegações contrárias encontradas espalhadas pela internet, inclusive entre sites confiáveis. Esta moratória não proíbe que leigos escrevam e falem nos escritos de Luísa, nem proíbe que trechos individuais dos escritos sejam usados em publicações com grande teologia, cuidar da ortodoxia católica, que Daniel garantiu meticulosamente em cada caso ao longo deste livro. Até a data da emissão da moratória, às vezes até com a aprovação eclesiástica completa. O último livro de Daniel usou apenas citações dos escritos de Luísa encontrados em pé. A tese de doutorado de Lanuse, apenas porque ele desejava fornecer um recurso até mesmo para os católicos mais cautelosos, não porque essa abordagem fosse de algum modo necessária. Nem esta moratória implica qualquer forma de reserva ou status não aprovado. Na Igreja, em relação aos escritos de Luísa, de fato, toda consideração relevante aponta para a conclusão oposta, que a autoridade eclesiástica deseja sinceramente que essas revelações sejam cridas e promulgadas. Essa conclusão é definitivamente demonstrada nas páginas deste livro. Por enquanto, basta dizer que o próprio arcebispo de quem veio esta moratória era ele, desde que morreu, um ávido devoto da vontade divina e zelosamente promoveu Luísa, sua causa e suas revelações. Mais detalhes sobre este assunto podem ser encontrados no apêndice correspondente. As 4 mulheres da minha vida, a Santíssima Virgem Maria, minha Mãe Celestial, minha querida esposa Regina, cujo apoio e ajuda tornaram este livro possível, minha filha Mary Faustina e minha própria mãe terrena, Eileen. Os leitores do meu primeiro livro podem se lembrar de sua própria página de dedicação, na qual compartilhei que minha mãe havia acabado de ser diagnosticada com mesotelioma pleural maligno, um câncer de pulmão particularmente letal, com um prognóstico que geralmente permite apenas 6 a 12 meses de vida. Até com tratamento agressivo, embora no caso de minha mãe os médicos pensassem, ela pode ter de 1 a 3 anos. Isso foi há 4 anos. Desde então oramos todas as noites por sua cura, através da intercessão de Luísa Picarretto. De acordo com a última tomografia computadorizada de minha mãe, ela é completamente livre de câncer. Amém. Tudo pelo Sagrado Coração de Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, sob a proteção de São José, terror dos demônios e patrono da Igreja Universal.
Aí tem um conteúdo breve, descrição geral do conteúdo, introdução, prefácio e notas introdutórias importantes. Fundamentos necessários, existência de Deus, cristianismo e catolicismo, revelação particular em geral, sobre como é discernida adequadamente. Aí parte 1, o presente. A validade das revelações de Luísa demonstrada, o dom em si e sua previsão nas Escrituras. Os pais da Igreja e o desenvolvimento da teologia espiritual católica, o presente encontrado em outros lugares em 20, misticismo católico do século, o presente é a história do mundo. Parte 2, recebendo e crescendo no presente. Itens preliminares, desejando o presente e pedindo o presente, agindo na vontade divina e crescendo nas virtudes e conhecimentos, crescendo no presente com Maria, a paixão de Jesus e os círculos. Parte 3. A era da paz ou reino da vontade divina na Terra. Introdução à era de preocupações e milenarismo abordadas. A era dos pais da Igreja, outras revelações particulares e outros lugares. Os castigos e a natureza da era. Apêndices, respostas teológicas e objeções e preocupações, orações da vontade divina e outros itens. Aí ele coloca algumas páginas para ler uma rápida introdução às revelações de Luísa. Ele coloca aqui umas páginas também. Aí tem o índice. Aí a gente vai... Prefácio. Minha jornada na vontade divina. Começo partilhando uma história da jornada de minha própria vida na vontade divina, na esperança de que os leitores façam uma pausa e, após reflexão, percebam que suas próprias vidas também foram realmente jornadas na vontade de Deus. Mas apressei-me a acrescentar que não há necessidade de alguém ler esse prefácio. Não é importante para entender qualquer coisa deste livro, pois se refere apenas ao seu autor indigno. Incluo também este prefácio, reconhecendo que alguns leitores podem querer entender a inspiração e a motivação dos autores dos livros que leem, um desejo justificável nestes dias de segundas intenções desenfreadas. A essa motivação será esclarecida aos poucos. Seguintes páginas. Minha jornada começou no ano de Nosso Senhor, de 1986, na festa de São Francisco de Assis, quando saí do ventre de minha mãe, ou melhor, começou 9 meses antes, pois como Jesus diz a Luísa, assim que um bebê é concebido, contorna a concepção do bebê, formando-o e mantendo-o defendido. Mas não tenho lembranças para compartilhar até meus 3 anos de aniversário, quando minha primeira lembrança se formou. Eu estava no leito de morte do meu tio, profundamente arrependido. Momentos antes de seu julgamento em particular, enquanto ele segurava em oração as contas do rosário na mão e sucumbia à AIDS, que contraiu em seu antigo estilo de vida rebelde. Embora meu entendimento de 3 anos de idade não pudesse compreendê-lo na época, imprimiu em minha alma a força de uma expressão clara. A feiura da vida à parte da vontade de Deus e a beleza de um retorno à mesma. Não importa o que tenha acontecido no tempo feio. Infelizmente, porém, as sementes espirituais lançadas em mim por esse evento levaram muitos anos para brotar. Pois, embora eu realmente tenha crescido como católico, crente e praticante, eu era morno. E no comportamento de minha juventude me misturei muito bem com os adolescentes promíscuos, intemperante e selvagem do dia. Enquanto vivia esse estilo de vida, comecei a estudar engenharia mecânica na RPI,
pois estava decidido a salvar o mundo através de minhas ideias para invenções relacionadas a uma melhor geração de energia e tecnologia de transporte que já havia começado. Ao entrar, eu não sabia que seria ironicamente nessa instituição que, em seu próprio lema, incentiva seus alunos a mudar o mundo, que eu descobriria que a mudança que esse mundo precisava não tem nada a ver com tecnologia, pois foi lá na RPI, de todos os lugares, que eu percebi que nenhuma invenção salvaria o mundo, mas apenas algo muito mais simples. Meu caminho para esse reconhecimento começou quando, logo após me matricular, finalmente vi que meus pecados estavam despedaçando minha alma e prometi mudar radicalmente minha vida para sempre. Ainda me lembro do momento preciso de incrível clareza surgindo em minha mente como o sol nascente. Apresentou-se sem convite, porque eu estava apenas em meio aos meus esforços diários comuns, e gravou em minha alma para sempre o reconhecimento de um fato simples que não prestava atenção às racionalizações que eu até então havia inventado. Conhecia a vontade de Deus, pois menos conheço o básico das minhas aulas de confirmação. E eu não estava fazendo isso, assim não havia absolutamente nada a esperar. Fui eu que tive que mudar, não Deus, e nenhum atraso poderia ser justificado. O voto seguiu imediatamente no mesmo local em que eu estava de pé. O fundamento do meu despertar para uma vida genuína de fé, agora sendo lançada, no entanto, vaguei por algum tempo em assuntos muito abaixo do meu chamado como católico. Naquela época, o que mais me incomodou nos meus colegas foi a preguiça e a obsessão por videogames. Então, junto com 2 amigos, comecei o RPI Up Sluggers, essencialmente um tipo de clube de aventura. Se algum empreendimento foi doloroso, embaraçoso, medroso, exigindo esforço ou repugnante, nós a perseguimos e incentivamos todos no grupo a fazer o mesmo. Pulando em lagos cobertos de gelo em janeiro, fazendo mudders difíceis e triatlos, escala montanhas, penhascos e cavernas, caçando cascavéis selvagens para jantar no acampamento, e a lista continua com muitos absurdos. Certamente deixei nossos esforços embaraçosos para a imaginação, embora logo depois eu tenha percebido que muito do que fizemos carecia da virtude e da prudência. Um tema nobre existia pelo menos em nossa inspiração. Levar uma vida dedicada e saciar a vontade própria é uma fadiga ao fracasso. Portanto, aquilo a que a vontade própria tende universalmente, conforto, prazer, segurança e afins, deve ser zelosamente oposto ao participar de atividades deliberada e regularmente oposto a eles. Felizmente, Deus continuou me guiando e percebi que a obsessão dos videogames e os vícios da preguiça em geral, embora lamentável, era apenas uma pequena parte de uma batalha muito maior que só poderia ser vencida por Cristo. Recebi a graça desse reconhecimento graças ao apartamento em que me mudei antes do meu primeiro ano, ou melhor, a à proximidade de uma capela de adoração perpétua e da missa diária, localizada a apenas um quarteirão de distância. Comecei a frequentar ambos e, como estudante de uma universidade, conhecia por sua enorme carga de trabalho para engenharia. Na graduação, eu estava acostumado a dormir pouco e assim me tornei um submarino
para pedir as horas noturnas de adoração. Este precioso tempo com Jesus no Santíssimo Sacramento me fez perceber que finalmente tudo o que importa é tornar-se santo. De acordo com esse novo fim ao qual decidi dedicar minha vida, participei da Jornada Mundial da Juventude na Austrália no verão seguinte e profundamente impactado por uma exposição sobre a vida de B.I. Pierre George Frassati e orando ao lado de seu corpo incorrupto, tive outro momento de grande clareza. Que, embora não resultasse em voto, resultou em uma decisão firme. Reconheci que Deus certamente merecia pelo menos 1 hora de cada um dos meus 24 dias restantes e assumi como compromisso os 2 grandes presentes que desde então serviram como fundamento de minha vida diária. E por favor, Deus, até o dia em que eu morrer, missa diária e rosário. Agora, nessa época, eu estava devorando o conhecimento da fé. Posso me relacionar com muitas histórias de conversão que se ouve com frequência dos protestantes que entram na Igreja Católica e, em seguida, sendo surpreendidos pela tradição sagrada com a qual somos abençoados, passando a se enterrar nos livros. A partir disso, devo acrescentar que não pretendo sugerir que agora rejeito a noção de mortificação, ou que cresci dos meus primeiros dias de zelo excessivo, quando pensei que a carne deveria ser fortemente oposta, como alguns proclamavam. Católicos experientes afirmam em uma tentativa mal disfarçada de vestir sua mornidão em trajes piedosos. Pelo contrário, agora eu sei, como será discutido neste livro, que a mortificação deve ser realizada pelas razões certas, por amor a Deus e época da minha vida. Lembro-me com muito carinho de meu tempo lendo A Imitação de Cristo e as obras de São Luís de Montfort, São Francisco de Sales e Santo Afonso de Ligório. Livros que ainda amo e me esforço para viver, muito antes de saber qualquer coisa de Luísa. Deus me leva a Santo Afonso, uniformidade com a vontade de Deus, e me convenceu de que, acima de tudo, continha a chave última da santidade. Mas também me deparei com muitas outras obras. Algumas foram encontradas através de minha longa leitura de sites tradicionalistas que não deixaram impressões tão sagradas em meu coração, mas me inclinaram a um medo servil na vida espiritual devido à escassez de pessoas salvas. Fiquei obcecado em evitar a possibilidade de condenação, e meus métodos preferidos para combater essa possibilidade eram mortificação e escrupulosidade. Passei anos da minha vida nessa época dormindo todas as noites em uma tábua de madeira, tomando apenas banho frio a pleno vapor, tendo pouco ou nenhum prazer em comer e às vezes usando um cigano o dia inteiro. Embora eu já tivesse adotado alguma dessas práticas para outros fins, razões sua continuação foi devida a esse novo medo servil, mas problemático. Tive medo de me aproximar de Jesus na Eucaristia, graças à escrupulosidade que acompanhava esse medo servil. Veja bem, eu já havia derramado tantas leituras quanto pude encontrar sobre o número de eleitos, mas nada me satisfez, pois todos os apologistas e teólogos que li tinham falado apenas com autoridade humana e não o fiz. Conhecimento de qualquer magistério abordado a questão. Como as palavras humanas podem curar uma ferida aparentemente infringida pelas palavras divinas?
como tão erroneamente me apareceu que a quase impossibilidade de estar entre os eleitos era uma consequência das palavras das Escrituras. Eles não podem, mas me ocorreu que havia outra autoridade para consultar, o próprio céu. Assim pedi a Deus meu primeiro sinal. Embora eu lhe poupe os detalhes, basta dizer que ele me deu luzes de neon. E nesse sinal incrivelmente claro, minha escrupulosidade e desejo de sofrer redentivamente com Cristo, não por um temor servil dele. E se for feito pelas razões certas, será naturalmente feito de acordo com a virtude da prudência, pois de fato, a prudência, sendo uma virtude, tem o mesmo formato como todas as virtudes, caridade. O medo servil finalmente começou a morrer, embora o processo ainda demorasse. Se minha vida até agora tinha sido uma jornada na vontade divina, esse foi o ponto em que percebi que não há nada de fórmula nessa jornada. Como se alguém pudesse simplesmente descobrir alguns dogmas para viver e ter certeza da suficiência dela. Pelo contrário, é mais pessoal do que até um casamento e requer constante comunhão com o Espírito Santo para ouvir sua voz falando com você diretamente em tudo e um compromisso correspondente em ouvir essa voz. Aconteça o que acontecer. Imediatamente após me formar, no ano seguinte, comecei a trabalhar como engenheiro na GE, Global Research. Um dia me tornei um recordista mundial. Ter realizado com sucesso um teste que resultou a maior emissão quântica de elétrons de uma superfície de nanotubo de carbono já alcançada. Aconteceu também que na mesma noite depois do trabalho, aceitei um convite para participar de um programa de rádio local com um amigo para defender o direito à vida e um debate sobre o aborto. No final do dia, veio a epifania que eu havia feito incomparavelmente mais bem ao mundo, simplesmente defendendo nossos irmãos e irmãs que ainda não nasceram, do que contribuir para promover o avanço tecnológico de nossa cultura, obcecada por tecnologia. Além disso, na mesma época, o que eu já havia aprendido a entender no ano anterior, pelo menos nos meus momentos de honestidade, se tornou bastante óbvio para mim. Neste trabalho, o mundo de engenharia corporativa simplesmente não era meu chamado, e eu estava adiando obediência à vontade divina, permanecendo nela. Percebi naquele momento da minha vida que não importava quantos católicos experientes me dissessem que realmente tive permanecendo nela pelo menos 5 anos, dadas minhas circunstâncias, eu simplesmente sabia que não era onde Deus me queria. Esse conhecimento me atingiu e me deixou insuportavelmente inquieto. Mas, felizmente, agora eu tinha uma nova arma no meu arsenal, exatamente nesses tempos. Pedir a Deus por sua orientação direta e clara. Certa manhã, quando minha inquietação era extrema, fui à capela de adoração de manhã cedo, antes do trabalho, e de repente me vi perguntando: Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, para simplesmente me remover desse trabalho de alguma forma, se permanecer nele não for a sua vontade. Naquele mesmo dia de trabalho, o chefe do meu chefe me disse que eu precisava prometer nunca mais falar sobre religião no trabalho, para manter meu emprego. Sabendo que era uma promessa que eu não podia fazer em sã consciência, parei imediatamente. Naquela época, eu era o coordenador de extensão da campanha local, 40 dias pela vida, e tinha sido zeloso tanto em orar como em aconselhar calçadas fora da Planet
Planned Parenthood e ir de porta em porta em bairros próximos para espalhar a notícia. Decidi distribuir convites também no trabalho, que foi intolerável pela GE, juntamente com o conteúdo pró-vida que fiz no portal online de funcionários. Mais tarde, naquele ano, na vigília da solenidade de Todos os Santos, eu estava sentado no porão da igreja de Santa Maria, em New Haven, ouvindo atentamente o grande estudioso Dr. Scott Hahn, compartilhando sua sabedoria com um grupo de ouvidos ansiosos. Aliás, eu não sabia que me casaria com minha esposa naquela mesma igreja, menos de 4 anos depois. Na verdade, eu nem a conhecia naquela época, nem a encontraria por mais 2 anos, pois naquele dia eu pensei que tinha apenas dirigido horas de minha casa para visitar uma paróquia, da qual nunca tinha ouvido falar. Mas por coincidência me disseram que estava hospedando um grande orador e essa era simplesmente uma oportunidade que não queria perder. O mais arraigado em minha memória dessas conversas foi observações espantosas em particular que o Dr. Hans fez. E se ele ponderou, assim como Satanás sempre tentou reprimir os maiores planos de Deus, matando inocentes filhos, procurando para irradiar Moisés, incitando a fúria assassina de Faraó contra os recém-nascidos no Egito, e fazendo o mesmo por nosso Senhor através de Herodes, também hoje através do maior massacre de inocentes da história, de fato o maior mal em geral, o aborto, Satanás é tentado novamente impedir alguma nova grande intervenção divina? Essa observação não poderia ter sido mais pertinente ao chamado de Deus, que me enviaria em poucos minutos. Durante um intervalo após uma palestra do Dr. Hans, eu, somente graças ao purgatório, a única revelação privada que sei que diz o contrário é a de Maria Divina Misericórdia, na qual Jesus disse que 33 vezes mais pessoas vão para o inferno do que para o céu. Esta revelação está agora condenada pela Igreja. Foi abordado por um colega participante do evento, um homem mais velho que eu também não conhecia na época, mas que agora sei que muito piedoso e devoto. Logo aprendi que sua intenção não era fazer conversa fiada, mas compartilhar uma mensagem importante comigo. Há algo grande no seu caminho e você precisa estar aberto a isso. E ele me transmitiu com convicção. Embora ele não soubesse exatamente o que era, ele me garantiu tão confuso pelo mistério quanto certo de sua realidade que havia algo especial aqui, que ele tinha. Nunca visto antes, de alguma forma eu sabia e nunca me esqueci que essa mensagem não era de origem humana, mas realmente constituía uma mensagem divina, a qual eu não tinha escolha a não ser humildemente me submeter. Exatamente um ano depois, mudei-me para a antiga, dilapidada e abandonada reitora de São George em Utica, Nova York, para começar um novo apostolado e um trabalho morando lá sozinho. Enquanto trabalhava com várias outras pessoas durante o dia para convertê-lo em uma transição lar de jovens sem teto, era para se chamar Casa John Bosco. E quando a preparamos, servi lá como pai da casa o irmão mais velho dos moradores que recebemos. Sexta-feira da mesma semana iniciou. Foi um dia particularmente árduo de trabalho manual, gasto na preparação do piso da casa, e eu estava ansioso para dar um tempo no trabalho e ir à missa diária na paróquia próxima, que fui abençoada por viver uma vida tranquila, muitos a pé, uma igreja na qual eu não apenas assistiria à missa diária,
mas também visitava Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. A qualquer momento, noite e dia, e sua capela de adoração perpétua, como Deus quisesse. Como aprendi muito mais tarde, a família de minha esposa também viveu em Útica vários anos antes, e ela frequentou essa mesma capela que foi tão importante para a minha jornada. Tão longe como eu pensava comparecer à missa diária, como fazia todos os dias comuns e sem intercorrências, mas quando entrei na igreja, em vez de ver o padre habitual, vi quem agora sei ser, Padre Giuseppe Lanús, no santuário. Depois que o anúncio foi feito, percebi que não havia comparecido à missa comum de sexta-feira à noite, mas havia tropeçado no início de um retiro de fim de semana, sobre um assunto sobre o qual nunca ouvira falar anteriormente, o dom de viver na vontade divina, nos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. O que se seguiu foram 2 dias de total espanto santo, como eu nunca havia experimentado antes. Algo grande, ao qual eu precisava me abrir, não poderia ter sido uma profecia mais precisa. De fato, não há nada maior, nada mais essencial a que estejamos abertos do que a vontade divina. A aventura da vida continuou e continuei estudando o dom de viver na vontade divina e me esforçando para receber esse dom pessoalmente. Cerca de 10 meses depois, iniciei outra jornada bastante épica que Deus havia colocado no meu coração. Comprar um passe Greyhound Bus de 60 dias sem limite de ônibus e com apenas uma pequena mochila viajar de um canto do país para o outro e volta, fazendo dele uma verdadeira peregrinação de viagens. Meus objetivos eram triplos: discernir minha vocação, visitar locais sagrados em todo o país e ouvir um audiolivro de todas as revelações de Luísa. Enquanto passava centenas de horas sentada em ônibus, esperando nos pontos de ônibus, geralmente durante a noite em alguns lugares, menos do que lugares convidativos e caminhadas. No meio disso, peregrinação entre dormir no chão de madeira e acordar à meia-noite para fazer o ofício divino com uma santa ordem franciscana em Indiana, tropeçar em alces enquanto caminhava pelas remotas montanhas Sangre de Cristo no Novo México e participar de uma procissão eucarística fora de um planejado paternidade em Albuquerque. Recebi uma orientação surpreendente e clara da providência, através da intercessão de São Francisco na festa da Portiúncula, de que começaria a estudar como seminarista no Holy Apostles College e seminário em Cloner, CT. Mesmo que Deus deixou igualmente claro que Ele ainda não estava revelando minha vocação final para mim naquele momento. Infelizmente, conhecer pelo menos o próximo passo é suficiente. Embora fosse tecnicamente tarde demais no jogo para que uma jornada tão grande fosse tão rápida, seguir as regras eu sabia que era chamada para pelo menos tentar. E tentei. Fiel como sempre, quando seguimos sua orientação, Deus abriu a porta. E no mesmo mês me encontrei nesse instituto, no meio de centenas de maravilhosos seminaristas, padres, irmãos e irmãs religiosos e estudantes leigos. Mais tarde descobri que minha esposa também, como uma manobra completamente de última hora, havia se sentido chamada a mudar totalmente seus planos
pré-existente, pelo contrário, e a aplicar-se aos santos apóstolos. Embora sua aplicação não devesse ser viável para acomodar também, Deus interveio e ela começou a estudar lá no mesmo semestre. Agora um dia por mês, nos santos apóstolos. A parte como um dia de lembrança, no qual os seminaristas mantinham silêncio total enquanto oravam e assistiam a um retiro dado por um padre. Era o meu primeiro dia de recordação como seminarista, e entrei na capela naquela manhã ansioso para receber qualquer edificação que fosse a vontade de Deus. Transmiti pelos lábios do padre, embora eu estivesse totalmente desinformada sobre quem seria ou que seria o tópico. Ao olhar para o santuário, vi a minha grande surpresa um rosto familiar. Eu soube imediatamente que não ficaria desapontado. Para o santo, o espanto na vontade divina que eu recebera desse sacerdote, 10 meses antes estaria vivo e bem. Saí da capela sabendo que não havia como negar que Deus havia me chamado para mergulhar de cabeça nessas revelações mais sublimes sobre sua santíssima vontade, dadas à serva de Deus Luísa Picarreta, e fazer o meu melhor, humilde para apresentar aos outros. O mesmo, desde então, essa tem sido a paixão abrangente da minha vida, e rezo para que ela também se torne a sua. A orientação clara de Deus para mim não terminou naquele dia, e Ele revelou que tão abençoado e cheio de graça um tempo quanto o meu semestre como seminarista. Sua vontade para mim não era o sacerdócio, mas o casamento. Continuei estudando nos Santos Apóstolos como estudante leigo, proposto a minha esposa na festa da Imaculada Conceição no ano seguinte, na mesma capela dos Santos Apóstolos, depois que nós reconsagramos junto a Maria, e recebi minha diploma de mestrado em teologia nesta capela. Assim como no ano seguinte, 2 meses após a formatura, no 96º aniversário da promessa de Nossa Senhora em Fátima, de que seu coração triunfaria e uma era de paz fosse concedida ao mundo. Minha esposa e eu estávamos casados. Nós nos mudamos para uma casa de lagoa de 400 metros quadrados, livre de encanamento, que meu pai e eu havíamos construído vários anos antes. Antes de embarcar em nossa peregrinação de viagem de lua de mel pelos lugares sagrados do país. Nos anos que se seguiam, a vontade de Deus me levou ainda de várias maneiras, fundando um apostolado, os missionários da vontade divina da misericórdia, comprando e renovando uma casa desmontada com 100 anos de idade, uma corrida pelo Congresso dos Estados Unidos, tornando-se professor de filosofia, iniciando meus estudos de doutorado em filosofia e muitas outras coisas. Acima de tudo, a vontade de Deus abençoou a mim e minha esposa com 3 filhos lindos, com um quarto que partiu para o céu depois de um breve período no ventre. E esperamos nos abençoará com muitos anos. Em meio a tudo isso, aprendi que se há uma coisa, a vontade divina é não, que uma coisa seria entediante, continuo tão dedicado como sempre a fazer minha pequena parte, ajudando a tomar conhecida e amada a vontade divina, para que ela reine na terra como no céu.